que é sua vocação? Não, qual que é sua profissão? Descobri. Você tem cara de ajudante. Você já recebeu o seu chamado? Como é que a gente pode... Como é que podemos conciliar os dois? É sobre isso que o vídeo dessa semana vai falar. A lição do jovem trouxe o tema profissão e chamado. Como conciliar os dois? Chama a vinheta e vamos pro vídeo. Veja bem, a Bíblia fala que nós somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. E fala também que o nosso objetivo de vida é dar glória a Deus. Por isso que a pergunta é essa: você está honrando a Deus e dando glória ao seu nome na sua vida? Para que você possa entender e compreender o chamado divino para a sua vida, você precisa ter percepção de alguns elementos, tais como as suas habilidades pessoais, o desejo de realizar a missão e a providência que Deus dá. Afinal de contas, vocação está relacionada com chamado. Só que muitas vezes a sua profissão, a sua vocação vai ser diferente do chamado que Deus lhe proporcionou. Mesmo assim, Deus vai fazer tudo para que a missão seja cumprida por intermédio de você. Verdade, eu sei que ficou um pouco confuso o que eu falei, mas a lição nos trouxe um texto, para que a gente pudesse entender mais isso que eu falei. A lição no texto que ela trouxe fala um pouco sobre Neemias. Neemias, ele trabalhava como copeiro do maior monarca que existia na sua época. Ele era a última linha de frente que poderia proteger o rei de um atentado por envenenamento. Neemias era responsável por comer e provar primeiro, todas as alimentações do reino e também todos os vinhos. Uma grande responsabilidade pesava sobre os seus ombros e um trabalho muito sigiloso, um trabalho muito até nos mínimos detalhes. Ele teria que prestar atenção porque a vida do rei estava literalmente sobre as suas mãos. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande no palácio no qual ele vivia. Neemias, no palácio do monarca, ele tem que trabalhar muito bem. Ele tem que fazer as suas tarefas de forma assim quase perfeitas, porque a vida do rei estava sob as suas mãos. E nessa mesma forma, o seu caráter, o seu bom senso, a sua forma de trabalhar e as suas habilidades com aquilo lhe ajudou para cumprir a vontade de Deus e a missão que Deus lhe consignou. Entretanto, a missão, a vocação e o chamado de Neemias foram totalmente diferentes. Ou será que não? Da mesma forma, hoje, existem pessoas que se preocupam tanto em descobrir qual que é o chamado de Deus, que acabam prejudicando a vontade divina em sua vida. É por isso que você tem que entender os fatores influentes na vocação. Eles são 4. O primeiro são as circunstâncias. Há circunstâncias que atrapalham e outras que ajudam o exercício da vocação no cumprimento da missão. Por exemplo, Neemias. Ele era copeiro do rei. Só que se ele aceitasse o edito de Ciro para voltar para Jerusalém antes, ele não estaria lá para ser o copeiro do rei e para receber os benefícios que ele recebeu para cumprir a sua missão. Então, a sua atitude e as circunstâncias o ajudaram no cumprimento da sua missão. Por outro lado, há circunstâncias que podem ser mudadas. Por exemplo, se você tem algum desejo de fazer um curso e não tem na sua cidade, você pode mudar. Se você está num emprego e talvez a sua fé seja questionada, ou seja difícil colocar a sua fé e seu trabalho em alinhamento, você pode mudar de trabalho, procurar novas habilidades, procurar fazer algum curso para ampliar sua capacidade e entrar em outro emprego. O segundo fator é a providência divina. Veja bem, muitas vezes parece que portas estão se fechando, que janelas estão se fechando e nada está dando certo. No entanto, geralmente, muitas vezes o que acontece é simplesmente porque Deus está lhe guiando numa direção diferente daquela que você imaginou. Um exemplo disso é o próprio Paulo da Bíblia. Ele tinha um sonho de pregar na cidade de Roma. Só que enquanto ele não podia cumprir esse sonho, ele pregou o evangelho em todo o mundo. Nesse quesito, Deus estava lhe preparando para depois cumprir e pregar a sua missão. O terceiro ponto chama-se o desejo de realizar a missão. Muitas vezes, o desejo identificado no coração
pode nos ajudar a formar uma linha de trabalho para cumprir uma determinada missão. Sendo que toda missão vai ser cumprida de acordo com nossos dons e com nossas habilidades. Até que o quarto ponto é esse, os nossos talentos. Os nossos talentos, sejam eles inatos ou adquiridos, podem nos colocar em posição para o cumprimento da nossa missão. Em outras palavras, você tem que ter a iniciativa. Com os seus talentos, com os seus dons, você pode colocar em posição na qual pessoas de grandes responsabilidades podem me ver e lhe dar oportunidade. Jesus é o nosso maior exemplo sobre isso. Até os 30 anos, ele morou em Nazaré. Porém, quando ele voltou para pregar e realizar a sua missão, as pessoas não lhe conheciam de forma diferente. Elas viam Jesus como aquela pessoa que trabalhava na carpintaria de seu pai. No entanto, com seus 12 anos, ele já tinha plena convicção de que qual era a sua missão. A Bíblia fala isso. Entretanto, ele voltou para a casa de seus pais e levou uma vida normal. A Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado, só que ele não pecou. Ele vivia uma vida normal. A diferença é que ele era fiel em tudo aquilo que ele fazia. Nas ruas da pequena Nazaré, ou então na sua vida do desconhecido Jesus, ele vivia para agradar e para fazer a vontade do seu Pai. Era quando as luzes se apagavam que o caráter de Jesus brilhava, porque ele era uma pessoa 100% homem, entretanto, alguém diferente. Talvez, eu imagino, Jesus ele não tinha preguiça de acordar no dia pela manhã e tomar o rumo até o seu trabalho. Ele vivia e fazia perfeitamente tudo quanto fosse possível para agradar à vontade de Deus. Na sua vida, ele cumpriu a sua missão. Como um simples carpinteiro, ele foi fiel a Deus e ele ajudou e ele fez com que a vontade de Deus fosse cumprida em sua vida. É verdade. Em outras palavras, e esse é tudo o resumo da lição, é porque nosso dever é pregar a salvação para os homens. E não importa o que seja o seu trabalho, não importa, o importante é que no seu trabalho você glorifique o nome do Senhor e cumpra a missão. Jesus nos ensinou que mesmo que não há nenhum olhar crítico para o nosso trabalho e nenhuma voz humana que possa elogiá-lo ou criticá-lo, devemos fazê-lo tão bem feito como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Sem esquecer que mesmo que muitas vezes não escolhemos o nosso trabalho, temos que lembrar e viver naquele trabalho como se fosse Deus que nos deu. E assim trabalhar para, por meio dele, cumprir a vontade de Deus pela nossa vida. Cara, em outras palavras, é o seguinte, meu querido jovem. Você tem que viver a sua vida para honrar a Deus. Seja como um evangelista, seja como um mecânico, qualquer trabalho. O nosso dever é naquele trabalho usar as bonanças de Deus para pregar o evangelho. Em outras palavras, faça do seu dom o seu ministério. E não se preocupe se muitas vezes em sua vida aqueles planos que você imaginou realizar não deram certo. Muitas vezes nossos planos passam por fracassos para que Deus possa cumprir a vontade dele em nossa vida. Morou? Até a próxima.